chamo Raquel, tenho 2 filhos, sou divorciada e tô numa jornada aqui de emagrecimento, de autocuidado, porque eu sou uma mãe atípica e a nossa rotina faz com que a gente esqueça um pouco de nós mesmos. Tipo, de viver em coque de mãe, de não ter uma unha bem cuidada, de estar sempre acima do peso. Tipo, eu digo por mim, porque eu tava assim, sabe? E aí eu vou contar um pouco sobre a minha história, desde, tipo, da minha infância, adolescência, até agora, o que eu vivo. Bem, eu sempre fui uma criança gordinha, né? Sempre tive um sobrepeso ali. E na adolescência, né? Eu sempre fui engordando e eu não tinha noção da quantidade que eu comia. Minha mãe também não tinha muita orientação de alimentação, tipo, pra me dar, não, tipo... Eu tô julgando ela, mas eu sempre falei, poxa mãe, por que tu não deixava eu comer aquela quantidade de comida? Né? Poderia dizer que tá bom, não sei o que, mas eu acho que também ela nem tinha tanta essa noção, como até hoje, né? Eu digo isso pelos meus filhos, que sabe como vó é. Mas enfim, foi. Eu fiquei, minha infância, período de escola, até o meu 3º ano, eu sempre fui uma pessoa obesa. Obesa mesmo. Depois eu posto aqui alguns vídeos de como eu era, algumas fotos, né? Porque acho que vídeo mesmo, na minha adolescência assim eu não tenho. Mas posso ter algumas fotos minhas na época de escola. E aí, terminei o ensino médio e passei acho que um ano assim, sem fazer nada na vida. Mas, eu lembrei agora, minha cabeça é como é, mas eu lembrei agora. Mas na minha época de adolescente, de adolescente mesmo, época de história, eu sempre tentava emagrecer. Eu ia pra academia, sabe? Mas sempre esperando alguém pra ir comigo. Eu, ai mãe, vamos comigo pra academia, porque eu sozinho não consigo ir, sabe? Eu esperava a menina que trabalhava comigo lá em casa, eu digo, Cícera, vamos fazer uma caminhada. E ficar assim, poxa Deus, rezando pra Deus colocar uma pessoa que me acompanhasse na academia, que me incentivasse. Eu pedia muito a Deus isso. Ciência, eu queria emagrecer, eu tinha vontade de emagrecer. Mas eu não sabia como emagrecer, né? E aí eu pegava um caderninho meu e colocava assim, eu vou fazer dieta, eu vou botar aqui no café da manhã, meu almoço para jantar, eu vou comer tudo que eu tô colocando. O primeiro dia eu fazia, no segundo dia já me dava vontade de comer doce, eu já comia. E a partir daí eu já desisti de fazer dieta. Dizia, ai que saco fazer dieta, não consigo fazer dieta, sabe? Eu não aguentava fazer uma semana de dieta. A verdade é essa. Porque eu não tinha mentalidade, muito menos sabia, tipo, noção. Eu não sabia o que era uma proteína e um carboidrato. Mas aí minha mãe sempre me levava pra nutricionistas, já tomei remédios, fluoxetina da vida pra emagrecer, já fiz aquela dieta dos pontos, não sei se vocês eram dessa época, da dieta dos pontos. Eu achava tudo isso um saco, sendo bem sincera. E tipo, todo mundo queria que eu emagrecesse, menos eu. Minha mãe se preocupava, minha avó se preocupava e tipo, falava coisa, menina, minha família também, não é que se preocupava, mas eu escutava muita coisa dos meus tios, sabe, das minhas tias. Eu me lembro como hoje, que tipo, época de Natal, a minha madrinha, ela comprou uma toalha pra mim. Eu acho que essa toalha tinha bem uns 2 metros, juro. Eu não sei nem onde tá essa toalha, mas um dia eu vou mostrar pra vocês. É uma toalha enorme. Ela chegou pra mim e disse, tome Raquel, essa toalha é pra você. Pelo menos essa toalha vai conseguir enrolar por inteira. Porque, tipo, as minhas toalhas comuns, tradicionais, eu nunca conseguia fechar. Tu tá entendendo? Sempre ficava um pedacinho a mais, aí eu pra tapear, saía com uma roupa assim junto, pra, tipo, esconder o restinho que faltava de me cobrir, me enrolar toda. E ela percebia aquilo e ficava calada, né? Mas
quando eu recebi aquela toalha assim, fiz, poxa, sabe? Ela também me falava assim, Raquel, gordo só presta bicho, gente não presta gordo não, entendeu? E tipo, eu me sentia mal. Talvez ela quisesse me falar isso pra me despertar e eu emagrecer. Mas na verdade me frustrava, né? Eu tinha um tio, não tenho, né? Um tio meu que falava assim, Raquel, tá pesando quantas arrobas? Porque tipo, me comparava às arrobas de um gado, sabe? Porque eu era realmente muito gorda. E eu vivia um bullying mesmo na minha própria casa, né? Com os meus tios, às vezes com a minha mãe também, do tipo, fazia, ai mãe, eu tô vendo uma alma ali, um espírito. Minha filha, se preocupe não, que ela não vai conseguir lhe carregar não. Tipo, eu sofri um bullying na minha própria casa. Mas aí, sei nem por que eu tô contando isso, né? Mas foi coisas que eu vivi também na minha adolescência. E aí, quando na época de escola, eu escutava certas bullies também pra mim e eu já meio que sabia me defender ali, né? Fazia também. Mas aí passou a época de escola, passou a época de terceiro ano, eu já tinha ali uma certa maturidade de tirar uma onda também com quem tirava bullying comigo. E, tipo, foi coisas que, tipo, eu me sentia mal, mas ao mesmo tempo eu fazia o outro também se sentir frustrado também e depois eu não levava aquilo pro coração, sabe? Ficava mais numa risadagem. Mas no fundo, eu queria emagrecer. Mas também eu não me enxergava daquele tamanho, sabe? Eu não me enxergava daquele tamanho e eu não enxergava também a quantidade de comida que eu comia. Por mais que alguém me falasse, por mais que minha avó dissesse que eu comesse menos, por mais que minha mãe falasse que eu comesse menos, mas eu achava aquilo um saco quando as pessoas falavam da minha alimentação, me falavam que eu tava gorda, sabe? E tipo, eu ficava me sentindo mal, eu queria comer mais. Mas aí chega um belo dia, quando eu meio que quando concluí minha escola, meu ensino fundamental, me deu assim um start, um gatilho de querer emagrecer mesmo. Eu gostava de um menino, e aí eu digo, não, eu vou emagrecer. E um dia ele vai me querer e eu não vou querer mais. E eu posso te falar que isso aconteceu, tá? Não é que eu não quis ele, mas tipo, eu esperei a iniciativa dele, enfim, não rolou. Mas ele quis depois. Aí foi um despertar pra eu querer emagrecer, realmente. E o que aconteceu? Eu me matriculei na academia e disse, não, eu vou matricular na academia durante um ano e vou emagrecer. A trancos e barrancos. E aí eu fui aprender a emagrecer. Eu fui pro YouTube, sempre, né, o nosso amigo, hoje em dia o nosso pai dos burros. Eu fui pro YouTube e fui aprender a fazer dieta, fui aprender a emagrecer, fui aprender o que é uma proteína, um carboidrato, fui aprender a treinar, porque eu não podia pagar nutricionista, eu não tinha dinheiro de fazer uma redução do estômago e eu não tinha condições de pagar um personal trainer. Ou seja, eu emagreci naturalmente. Mas de uma certa forma foi bom porque, tipo, eu aprendi muito, sabe? E hoje eu sei o caminho das pedras. Eu sei emagrecer. Eu já vivi esse processo de emagrecimento, acho que 3 vezes. Hoje, agora, está sendo a terceira vez que eu vivo um processo de emagrecimento, né? E faz um ano já que eu perdi 20 quilos, depois de ter sido mãe, depois de ter sido divorciada, vivi num processo de depressão, de transtornos mentais. Agora, após um ano, eu tô me cuidando mais e consegui perder 20 quilos. Sendo que agora, eu acho que eu tenho mais 20 quilos para perder pela frente. E não é nem sobre quilos, é sobre índice, não, sobre o quê? Índice de gordura corporal, tá? Hoje eu tô na dieta de ganhar massa magra, de perder gordura, tá? E ó, o circuito deu na minha cabeça agora, deixa eu raciocinar. E é isso. Saí da escola, entrei na academia durante um ano.
Comecei meu processo de emagrecimento. Ao mesmo tempo, eu trabalhava com minha mãe no restaurante e também ia para a faculdade de gastronomia. E comecei a me interessar muito por academia. E esse garoto que eu gostava, ele era fortezinho, ele gostava dessas coisas de academia, de treino, tudo. E ele foi me oferecer uma, como é que eu posso dizer? Uma bomba, um tipo de bomba mesmo para ficar forte. Aí pronto, me ajudou também a emagrecer, já tomei anabolizantes para emagrecer. Foi legal, né? Consegui realmente emagrecer. E aí eu fiquei tipo, as pessoas quando me viam faziam, Raquel, tu fez redução de estômago, o que foi que tu fez para emagrecer e tal, não sei o que. E eu fiz, não fiz redução de estômago. Eu realmente fechei a boca, entrei na academia, fiz dieta. E, a dieta que eu fazia não era tão rica em proteína como eu faço hoje, né? Mas eu consegui emagrecer mesmo assim. Hoje eu tô com o peso da época que eu emagreci pela primeira vez, sabe? E hoje eu entendo mais sobre, como é que eu posso dizer? Músculo e gordura, né? A gente tem um percentual de músculo, de como é que chama, meu Deus? Músculo não, a gente quer massa magra não, como é o nome dessa? Índice de massa magra, eu esqueci o termo agora, e o índice de gordura, índice de gordura corporal. Eu emagreci os 20 quilos, mas assim, meu índice de gordura corporal ainda é muito alto. Eu preciso descer mais e criar mais massa magra, é isso, tá? E aqui eu quero contar pra vocês como tá sendo o meu processo, tá? Mesmo depois dos filhos, de você tá repetindo tudo de novo, né? Mas é isso. Tô aqui sem roteiro, sem nada. O que tá vindo na cabeça só vai. Tá bom, gente? E meus curto-circuito, sinto mais remédio também, né? Que além de tudo eu ainda tenho que lidar com o TDAH e com minha ansiedade. Como eu vinha falando, esse meu menino que eu gostava, ele me deu uma polazinha de bomba. E aí eu consegui emagrecer, consegui criar um pouco de músculo, né? E aí eu conheci também o pai dos meus filhos. E na época ele também tomava os anabolizantes. E eu acho que foi uma das coisas que fez a gente se juntar também, porque eu tava no início de um ciclo, e aí ficava um colocando no outro, e enfim, ficamos juntos. E éramos um casal que não se dava bem, mas queríamos estar juntos. O que aconteceu? Vivemos 7 anos juntos, em perrengues, que eu não quero nem comentar sobre isso, é um passado que não me pertence mais. Resumidamente, tive 2 filhos. O primeiro filho eu consegui emagrecer porque o Ravi mamava bastante. E o segundo filho eu já não consegui emagrecer, porque já era meu segundo filho, já tinha me separado uma vez, já estava ali numa pandemia, sabe? E aí o Ramon tinha uns 4 meses quando eu me separei, a gente se separou. Eu tava com 2 crianças, uma casa enorme para cuidar, tinha 3 cachorros, sabe? E eu vi aquilo tudo ali pra eu dar conta, eu não consegui lidar com minha sobrecarga, sabe? E por mais que eu tentasse fazer um exercício, querer fazer uma corrida, eu sempre me frustrava por não conseguir. Porque não tinha ninguém pra ficar com meus filhos, e os meninos não dormiam direito, era sempre uma mulher na minha cabeça. Eu entrei assim num poço, sabe? Mental. De frustrações, de querer fazer umas coisas e não conseguir. Eu ter 2 filhos pra cuidar, e os meninos dormiam, e tipo, queriam um respirar e eu não conseguia. Mas eu acredito que teve uma parte ali que eu consegui emagrecer. Mas depois que veio o autismo de Ravi, acredito que eu desandei, eu acho que foi nessa época mesmo, porque eu tinha que levar menino pra terapia, tinha que cuidar da casa, tinha que levar menino pra escola, sabe? A pressão psicológica na família, com o pai. Nossa, o que aconteceu? Engordei. Engordei. Virei um boi bumbá. E chegou um dia que eu fiz, poxa, não é essa Raquel que eu quero viver não, sabe? Eu queria tipo uma vida nova,
graças a Deus, como o Ravi já tinha acompanhamento na clínica, o pessoal da clínica percebeu que eu não estava bem. E aí eu fui para um acompanhamento psicológico com a tia Rogéria. E ela foi uma das pessoas que me despertou muito para o autocuidado, sabe? E eu comecei a me cuidar, a cuidar das minhas unhas, a cuidar do meu cabelo, sabe? A cuidar de mim, da minha alimentação. E foi onde tudo começou, ano passado. Fui melhorando a cada dia, fui melhorando a cada dia. Durante esse um ano, eu nunca fui constante um ano inteiro. Teve uma época assim que eu era bem constante, ela era bem constante, e aí depois eu desandava de novo. Comia besteira. Aí eu dizia, não, Raquel, tu tá comendo besteira. Tipo, tu tá comendo coisas que compulsivamente. E aí, tipo, eu percebi aquilo que eu tava compulsiva, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair da compulsão. Sabe? Como eu tô aqui agora, essa semana que passou, é isso. Eu tô compulsiva, tô consciente que eu tô compulsiva, mas não tô conseguindo sair da compulsão. Ou seja, preciso saber quais os pensamentos que tá me sabotando na dieta. Né? E é isso por isso que eu comprei esse livro, porque ele justamente fala sobre os nossos pensamentos, né? As nossas compulsões. Então é isso, até o próximo vídeo. Se fez sentido esse vídeo para você, se inscreve aqui no canal, ativa teu sininho e me espera no próximo vídeo. Um beijo e até logo.